No Ciclovat Entrevista de hoje eu recebo o Carlos Eduardo Silva, consultor do Senac, e a gente vai falar um pouquinho do vitrinismo e a importância da boa aparência da loja, principalmente agora que está chegando o final de ano. Obrigado por participar do nosso programa, Cadu. Eu que agradeço, para mim é sempre uma felicidade estar aqui, poder partilhar conhecimento e aprender também. Diz uma coisa, vamos direto, como é que tem que ter uma vitrine agora para o final do ano? É legal a gente entender vitrine e entender o contexto de onde veio a vitrine para entender a importância dela dentro do processo de venda. Vitrine é uma coisa antiga, a gente pode construir isso por volta do século XV, quando veio o mercantilismo, e a França criou esse conceito de colocar os produtos atrás de um vidro para que as pessoas pudessem ver e fazer essa constante exposição e troca de produtos. Junto com o desenvolvimento comercial, isso se desenvolveu muito forte e veio para o Brasil o que nós conhecemos hoje como vitrinismo, que nada mais é do que essa técnica de você apresentar os produtos ao cliente, ao consumidor e também estimulá-lo ao consumo. E Cadu, é muito importante, né? Porque é a aparência da loja que acaba chamando a atenção. O consumidor não entra direto na loja, ele primeiro olha a aparência da loja e acaba vendo a vitrine, né? Exatamente, Alexandre, é o primeiro contato. Nós chamamos, né? Muitas vezes o cliente ele tem o planejamento de compras, ele tem uma necessidade, um desejo latente e ele, conforme ele é estimulado, ele responde a esse desejo. E a vitrine é exatamente esse estímulo que faz com que o cliente, muitas vezes do outro lado da rua ou até mesmo apenas de uma forma distante, ele seja atraído para a loja e aquele primeiro estímulo gera a venda definitiva. Então o papel da vitrine é exatamente fazer isso, ter essa capacidade de pescar o cliente e trazê-lo para dentro do estabelecimento comercial. Através do quê? Através dessa capacidade da vitrine de expor uma solução na forma de produto, na forma de serviço que pode ser oferecido. E quais são as dicas para se ter uma boa vitrine? É interessante nós notarmos os dois objetivos da vitrine. Ela tem um objetivo racional, é um objetivo de informar o cliente de quais são os produtos, os novos produtos, as tendências que a loja tem à disposição. Mas também tem o segundo objetivo emocional, de convencer o cliente, de conquistá-lo, né? De fazer com que ele realmente se encante emocionalmente com aquele produto. Essa conexão emocional é que manda muitas vezes. Ela é o elo mais forte na decisão de consumo. E aí, em cima desses dois objetivos, nós podemos criar várias dicas. Primeira delas, seja sempre simples. É importante lembrar o tempo de exposição que uma vitrine tem. Muitas vezes a vitrine trabalha apenas 10, 11 segundos de exposição nesse relacionamento com o cliente, o que é um tempo extremamente curto. Então eu tenho que dizer muita coisa, mas muita coisa em pouco tempo. Então eu preciso ser simples. Mas também, segunda dica, eu preciso ser integrado. É importante que a vitrine diga uma só informação. Eu não posso distribuir os meus produtos aleatoriamente dentro de uma vitrine, de forma que cada um diga uma coisa. Na verdade, todos eles juntos dizem uma só mensagem de consumo. E aí nós criamos o que é conhecido como cross-merchandising, é o cruzamento de produtos. Eu apresento não apenas um sapato, mas o sapato junto com a calça, junto com a camisa, junto com o acessório, junto com a bolsa, enfim, para que tudo isso seja apenas uma mensagem e ele consiga absorver isso de uma maneira rápida, mas também emocional. Uma outra dica que é importante nesse desenho também é nós entendermos a necessidade que o lojista tem de entender a necessidade de investir no mercado, investir no merchandising. O Popeye Brasil, um dos institutos de pesquisa, um dos grandes institutos de pesquisa nacionais, tem nos dado números que giram em torno de 12% do faturamento de uma empresa destinado ao merchandising. Ou seja, destinado à iluminação, à exposição, ao treinamento do vendedor. Sim, o treinamento do vendedor também completa a vitrine. A vitrine muitas vezes é esse pescar, esse primeiro atrair o cliente à loja, mas é preciso que esse atrair o cliente para a loja, uma vez lá dentro, ele seja também tão bem atendido quanto ele foi estimulado pela vitrine. Então, o treinamento do vendedor, ele completa aquilo que o vitrinismo começa. Ô Cadu, e não pode acontecer da loja expor algo na vitrine, chamar a atenção do cliente, o cliente chegar lá e não ter o produto, né? Isso pode ser um ponto negativo, né? Sim, agora que nós estamos entrando numa época de alto consumo, o Natal está aí, batendo as nossas portas, é importante sim, controlar o estoque. Dentro dessas tendências, eu ter a noção de quantos produtos eu tenho à disposição e muitas vezes isso é o papel do vendedor ou do gerente de vendas, fazer essa checagem diariamente ou até mesmo 2, 3 vezes por dia, conforme o volume de vendas acontecer, para que realmente aquilo que seja estimulado aconteça em definitivo como venda. E aí a gestão de estoques ajuda, a questão de controle de tamanhos, medidas, cores, formas, entre outros. Ou seja, a vitrine é um chamariz
A loja tem que estar funcionando perfeitinho ali para tudo funcionar, né? Isso, ela é o primeiro contato. É ela que tem essa capacidade realmente de chegar até o cliente que muitas vezes está apenas procurando uma solução dentro daquela... Um exemplo simples. Muitas vezes a mulher está procurando um vestido para uma festa, para um evento, mas ela não sabe ainda exatamente qual vestido. Cabe à vitrine dar essa solução, dar forma, dar cor, dar visualização a esse sonho, a esse desejo que muitas vezes a consumidora tem. E por que visual? Porque grande parte das pessoas são visuais. Sim. Quando nós falamos em comunicação de massa, é importante lembrar que 80% das pessoas, 8 entre 10, são visuais. Então, a vitrine ela acaba atingindo esse grande volume de pessoas, ela tem essa grande força também. Carlos, qual que é o principal erro dos lojistas ao montar uma vitrine? Hoje existe muito amadorismo. Existe muito amadorismo de se fazer aquilo que se acha que é bem feito. E aí eu acerto muito mais por sorte do que necessariamente por merecimento. É interessante notar a importância de se pesquisar, de se estudar. Nós estamos falando aqui, por exemplo, dos 12% de faturamento do Popeye Brasil. Muito lojista ainda não conhece exatamente a palavra faturamento, não calcula o próprio faturamento. Então é preciso estudar, é preciso pesquisar para depois inovar. Eu não posso simplesmente fazer uma coisa nova sem conhecer o que já existe no mercado, seja por estudo ou por pesquisa de mercado. É preciso primeiro que eu vá buscar informações para depois construir realmente a minha nova vitrine, visto que muita gente tem feito vitrine não é uma coisa recente, mas é preciso diferenciar. E só vou diferenciar se eu conhecer o que a concorrência está fazendo, o que o mercado está fazendo, quais foram os erros, quais foram os acertos dos últimos anos, a tendência de moda. Então o lojista precisa estar preocupado e focado em buscar informações. Por estudo, por pesquisa de mercado. E essas informações são importantes até mesmo ele conhecer bem o estabelecimento dele e o local que o estabelecimento fica, né? Por exemplo, às vezes tem um fluxo rápido de pessoas, ou então não passa pessoas, só passam veículos. Como que você avalia essa questão do posicionamento da loja para que você tenha uma vitrine? Você pontuou bem a questão de pessoas versus veículos, por exemplo. Quando nós falamos em 10, 11 segundos, isso gira em torno para pessoas. Mas numa exposição veicular, esse tempo é mais curto ainda. Uhum. Ele segue o que nós chamamos de medida média de outdoor, de leitura, 3, 4 segundos. Então, se eu trabalho com uma frente veicular, ou seja, eu estou exposto a veículos, as pessoas dentro do veículo elas passam mais rápido, eu tenho que trabalhar de maneira mais rápida. Para trabalhar mais rápido, eu preciso ter menos informações, eu preciso ser mais simples, eu preciso ser capaz de resumir melhor a minha comunicação, mas não posso ser simplista. Uhum. Tem muita vitrine que, por conta disso, acaba tirando elementos que são importantes e, por falta de estudo, não identifico o que é importante e eu penalizo a minha vitrine, ao invés de valorizar a minha comunicação. É diferente, né? Numa loja de rua e de shopping center, onde a turma está passeando com mais calma, para na frente da vitrine para ver, gira, né? Em torno desse prazo que nós citamos, até porque o objetivo muitas vezes dentro de um centro comercial, por exemplo o shopping, muitas vezes ele está ligado também ao entretenimento. Então o público-alvo vem mais tranquilo, ele vem com o objetivo de reduzir o seu ritmo e por conta disso, ele estando também mais relaxado, ele está mais passível de ser exposto à comunicação. E então esse tempo aumenta e ele também se qualifica. Eu tenho um cliente mais qualificado para receber essa comunicação. Então se eu estou trabalhando dentro de um centro comercial, de um shopping, eu posso sim colocar mais elementos, eu posso permitir que esse primeiro gancho seja apenas um momento para trazer outras informações e aí eu tenho as vitrines principais e as parciais, né? Sim. Por exemplo, as vitrines de chão, os produtos expostos logo num plano de vista mais inferior, onde o cliente só é exposto se ele se aproxima da vitrine. Então, se eu crio um primeiro plano interessante, eu trago o cliente até próximo da vitrine, nesse segundo momento ele se visualiza e ele enxerga os novos produtos nessa segunda vitrine. Então, eu tenho mais tempo de exposição, além de uma maior qualificação para receber essa comunicação de vitrine. Você tem algum número de quantas pessoas entram na loja devido à vitrine? Quantidade de vendas que são efetuadas devido a pessoa ter visto aquele produto na vitrine? O Popeye Brasil também fala que gira em torno de 70% das vendas são efetivas de uma boa vitrine. Bastante, né? Sim, ou seja, 7 entre 10 pessoas efetivam suas vendas graças à vitrine, porque visualizaram a solução desse desejo, dessa necessidade, nesse produto que foi exposto. Agora, a pessoa viu o produto na vitrine, entrou na loja.
a loja também tem que ter uma boa aparência, né, Cadu? Porque senão não adianta você só fazer a vitrine e atrás tudo bagunçado, prateleira. Qual que é a dica que você dá? A vitrine é a porta de entrada da nossa casa. Então, sim, ela precisa estar limpa, ela precisa estar bonita, bem pintada, bem arrumada. Mas a casa também precisa estar. Quando eu recebo uma visita na minha casa, eu me preocupo também em arrumar todo o quadro da casa. E a mesma coisa de uma loja. A loja tem que ser reflexo do que é a vitrine. O vendedor tem que ter a excelência da comunicação do que a vitrine comunicou. A disponibilidade de estoque tem que estar alinhada também com o produto que eu expus na vitrine. Então, todo esse alinhamento passa não só pela vitrine, mas entra a loja dentro e reconstrói, de acordo com como for, toda a comunicação interna também. Uma coisa que é importante que os lojistas fiquem atentos, por exemplo, um detalhe simples, é a iluminação. Muito lojista tende a reduzir, por conta de custos, às vezes, a questão de não acender as luzes internas da loja, mas esquece que do lado de fora, muitas vezes, eu tenho um cliente que está exposto a um sol de meio-dia. Então, dificilmente ele consegue ver dentro da loja, porque lá dentro está mais escuro do que o local onde estou. Então, é preciso, sim, preocupar-se com o público-alvo. Ele que interessa, que é, inclusive, a alma do marketing. A alma do marketing coloca o cliente em primeiro lugar. E a vitrinismo como técnica de merchandising, segue também esse princípio. O cliente é realmente a peça principal dessa história. E agora, para a gente finalizar, o final de ano já está bem próximo e as pessoas costumam carregar as vitrines com enfeites de Natal. Qual a dica que você dá para que isso não fique, para que isso não prejudique, né, os produtos que estão ali dispostos? É importante pensar em duas frentes. Volto na integração, essa questão da vitrine falar uma mesma linguagem, não apenas distribuí-los aleatoriamente, mas entender que a vitrine conta uma história, transmite uma mensagem até o consumidor. E essa mensagem tem que ser absorvida em pouco tempo. Mas também entender o contexto em que isso acontece. Não é somente uma vitrine. Muitas vezes eu tenho a vitrine de vários lojistas lado a lado e isso gera um grande ruído de comunicação. Sim. Há muitas informações para pouco tempo de exposição. Então é preciso também que eu me alinhe com a minha identidade, com o meu diferencial. A minha empresa faz o que de diferente das demais? Para que cada uma preserve a sua própria identidade e não seja apenas um amontoado de vitrines todas iguais. É preciso que cada uma tenha a sua identidade e ofereça ao seu cliente, cada uma solução para uma mesma questão diferente. Mas uma solução dentro do que eu tenho de portfólio de produtos. Então é preciso também ter inovação, ter criatividade, alinhando essa integração que nós falamos anteriormente. Tá certo. Então fica aí as dicas para você que agora vai enfeitar a vitrine para o Natal, disponibilizar os produtos. E agradeço, Cadu, mais uma vez pelas explicações e por participar do nosso programa. Eu que agradeço e boas compras a todos nós. E o programa de hoje termina aqui. Você pode conferir todas essas reportagens pelo nosso site, portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá!